Olá pessoal, neste vídeo eu estarei fazendo uma reação ao vídeo do Dr. Antônio Abrantes, que é uma pessoa que eu admiro muito enquanto acadêmico, enquanto pesquisador. É uma pessoa que tenho por grande estima, embora eu discorde bastante das posições dele, né? Nós temos visões bastante diferentes, mas enfim, ele começou a ler o meu livro e ele reagiu ao começo da leitura, né? Esse aqui é o meu livro, formato digital, A Historicidade de São Lucas e seu Evangelho sob Nova Perspectiva. Tem também o formato físico, publicado pela Amazon, e no ano passado eu havia publicado pela editora Os Semeadores. Embora eu recomende a edição da Amazon porque por dentro é colorido, né? Então, para quem quiser, fica aí a recomendação. E está bem acessível também, tá? Eu tirei do preço sugerido pela Amazon, que era de 25 euros, e coloquei por 15 dólares, e eu coloquei por 15 dólares, que é o mínimo que eles permitem para esse número de página. São mais de 300 páginas, se eu não me engano, 330 páginas, tá? Então, eu fico muito honrado, muito alegre pela reação do Antônio Abrantes. Obviamente é uma reação em que ele me contraria, devido ao fato de que eu exponho uma visão contra a corrente, ou seja, eu não reproduzo a visão majoritária, até porque se fosse para eu reproduzir a visão majoritária, não teria por que eu escrever, né? A não ser que se eu fosse uma grande autoridade, né? Se eu fosse enfim, uma pessoa renomada e estivesse ali reproduzindo a visão majoritária, e tudo bem. Mas não é o caso, né, pessoal? Eu sou um pesquisador independente, tá bom? E eu trago o que eu vi, o que eu pesquisei, o que eu encontrei nos livros, o que eu pude constatar em loco aqui na Grécia, né? O que eu pude aprender a partir dos gregos aqui também, né? Os padres, né? O Padre Espírido me ajudou muito nessa pesquisa, principalmente no início, né? E depois eu sempre compartilhei com ele, né? E apresentei também toda a minha pesquisa para ele. Ele, inclusive, fez o prólogo do meu livro, né? E o livro passou por avaliação de outros acadêmicos também, né? Até mesmo um doutorando da universidade daqui de Atenas. E, enfim, hoje, só para deixar claro, né? Eu não estou em casa, tá? Atualmente eu estou morando na região da Beócia e vim aqui para resolver algumas coisas em Atenas. Então, eu não poderei aqui apresentar todos os materiais que eu gostaria. Eu não trouxe a minha biblioteca, né? Eu queria muito abrir o Synopsis Quatuor Evangeliorum para reagir a algumas coisas que o Dr. Abrantes diz, né? Mas eu deixarei para o próximo vídeo. Então, por hora, a gente vai ver aqui uns 5 minutos do vídeo dele, né? E a gente vai reagir. Então, vai ter uma segunda parte ainda, tá? Então, vamos lá. Vamos ouvir o nosso querido amigo Dr. Antônio Abrantes. Lembrando que o Dr. Antônio Abrantes já veio aqui ao meu canal, né, já palestrou, então eu realmente o tenho por grande estima. Eu discordo dele em muitos pontos, tá? Então ressalto isso, eu discordo dele em muitos pontos, mas eu o tenho em grande estima. Eu o respeito muito enquanto pesquisador e enquanto pessoa. Então vamos lá. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar um pouco sobre o livro do Wesley Lucas, A Historicidade de São Lucas e o Evangelho e de seu Evangelho sob Nova Perspectiva. É um livro publicado recentemente em 2025. Ele vai trazer basicamente a perspectiva de que
O Evangelho de Lucas teria sido composto por volta de 37 a 41, tá? O livro do Jonathan Bernier, ele fala sobre a redatação do Novo Testamento, ele analisa os 27 livros, ele coloca o Evangelho de Lucas ali como datado entre 80 e 95 para a grande maioria dos autores. Uma minoria de autores, cristãos em geral, coloca o Evangelho de Lucas no ano 60. Então isso é bastante importante. Ele faz uma contraposição, até que eu não tenho nenhuma contradição em relação a isso. Ele está correto em fazer essa observação, que mesmo aqueles mais otimistas, como o Jonathan Bernier, não colocam a datação do Evangelho de São Lucas tão primitivamente quanto eu coloco aqui na minha pesquisa, certo? Então o Jonathan Bernier, ele, que é uma pessoa assim que considera tudo anterior a 70, assim como eu também considero, né, em relação ao Novo Testamento. Ele, embora tenha esse otimismo em achar que, por exemplo, quando Jesus profetiza sobre a destruição do templo, não se trata de uma profecia historicizada, ou seja, uma profecia ex evento, vaticinium ex evento, mas de uma profecia de fato, né? Embora estejamos de acordo em relação a isso, ele coloca ali pela década de 60 o Evangelho de Lucas. Enquanto a maioria dos acadêmicos costuma colocar o Evangelho de Lucas lá pela década de 80, 90. Certo. Então, basicamente, o Dr. Antônio Abrantes está colocando assim, olha, mesmo os mais otimistas não estão nem perto de apoiarem uma datação como essa datação que Wesley está propondo. Ok, mas essa minha datação, ela é baseada no que eu trago de evidências, certo? Então eu trago várias evidências que apontam para o fato de que seria realmente interessante que Lucas estivesse escrevendo para o sumo sacerdote de então, né? E esse sumo sacerdote, e a gente consegue comprovar historicamente, entre os anos 37 a 41, era o sumo sacerdote Teófilo, né? Theófilos. Então, existe uma grande nebulosidade nessa história de Teófilo. Há uma série de mentiras em torno desse nome Teófilo que a gente cresce ouvindo, né? Quem é que nunca ouviu que Teófilo era um grego, que Teófilo era um pagão, que se converteu ao cristianismo? Aí eu te pergunto, tá, mas qual a base para afirmarem, se ao mesmo tempo essas pessoas que dizem isso dizem que é impossível saber quem era Teófilo, a quem Lucas se dirige? Ah, era uma autoridade, né? Uma autoridade pagã, né? Um romano ou um grego, né? Pelo nome. Tá, mas eu tenho provas de que o nome Teófilo era usado também por judeus. E essa história de que judeus tinham apenas nomes judaicos, isso é uma farsa. É uma farsa, assim, constatável. É só você olhar para os discípulos de Jesus, você vai ver que tinha gente ali chamada André, tinha gente ali chamada de Filipe, né? Você tinha ali gente da ala da ala mais alta do judaísmo que tinha nomes gregos também, né? Você tinha o Nicodemos, né? Você tinha ali várias pessoas que tinham o nome grego. Então esse purismo que muitas vezes pintam,
não é correspondente com a realidade. Eu posso comprovar isso documentalmente, tá? Então, em relação a Teófilo, a gente tem tanto a historiografia, a gente tem o Flávio Joséfo falando sobre o sacerdócio dele, né? Falando exatamente sobre parentes dele, sobre o tempo em que ele exerceu o sacerdócio em Jerusalém. E a gente também tem a arqueologia comprovando a existência histórica do sumo sacerdote. Eu mostro no meu livro, tá? E a gente olha pro ambiente, a gente olha pro contexto, a gente olha pro texto, pro conteúdo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é simplesmente um evangelho recheado de informações sobre o judaísmo. Não era, com certeza, de alguém que era inapto para falar de judaísmo, como Plutarco, como algumas teorias da conspiração colocam, né? Ele era uma pessoa muito, muito, muito versada nesse tema. Ele começa já falando de um sacerdote, né? É só você ler ali sobre Zacarias, né? É só vocês lerem que vocês perceberão várias peculiaridades, né? Então, eu trago toda a fundamentação, mostro a judaicidade de Lucas a partir de especialistas que identificam os semitismos no grego de Lucas, né? Tem estudos dizendo que o Evangelho de Lucas é simplesmente o evangelho mais semítico de todos. O pessoal fala que é Mateus, né? Mas pelo que eu apurei nas minhas pesquisas, realmente o Evangelho de Lucas é o que tem mais teor de semitismos e é o que mais tem teor judaico no Novo Testamento, tá? Então, essas considerações que eu coloco no meu livro, os outros grandes especialistas não colocam. E sim, existe na academia pessoas que defendem pontos semelhantes aos que eu coloco, né? Por exemplo, pessoas que identificam que Lucas de fato estava ali se direcionando ao sumo sacerdote Teófilo, mas a diferença entre mim e eles, como por exemplo o Rios Camps, né, é que ele segue a datação tradicional e entende que não, Teófilo já não estava em exercício. Então, no meu livro, eu mostro o porquê de que sim, eu entendo que ele estava falando, se direcionando a Teófilo, seu interlocutor estava desempenhando o sumo sacerdócio. Então, eu mostro as evidências disso no meu livro. Então, esse tipo de coisa, o Jonathan Bernier, por exemplo, ele não considera. Não está na discussão quando ele trata de datação. Ele não coloca isso em discussão, né? Então, de fato, é uma novidade, né? Eu, até hoje, não vi nenhum acadêmico defender essa datação pro Evangelho de Lucas. Embora essa datação... essa datação encontre amparo na patrística. Então, assim, o que eu estou defendendo nada mais é do que a visão tradicional. Vamos para frente, né? Vamos seguir aqui o vídeo. Uma outra segmento aí coloca o Evangelho de Lucas em 110. Então ele coloca essas três faixas aí. A maioria está entre 80 e 95. Tá? O Jonathan Berger ele se alinha com anos 60. O Wesley ele vai trazer essa data para ainda mais cedo. Ele vai trazer para 37 a 41. Tá? Isso porque ele identifica ali a dedicatória que Lucas faz no início do evangelho dele a um Teófilo. Ele identifica esse Teófilo com um sumo sacerdote. Houve um sumo sacerdote chamado Teófilo, ali em Jerusalém, do ano de 37 a 41. Então, segundo o Wesley, então seria esse personagem que ele ainda estaria em ação como sumo sacerdote. Então, o livro teria sido escrito em 37 e 41. Tá?
Bom, e ali vai mais à frente. Ele avança que Lucas, inclusive, apenas fazendo a leitura do grego ali, dos primeiros versos de Lucas, ele chega à conclusão que Lucas não apenas consultou testemunhas oculares, como ele mesmo foi discípulo de Jesus, acompanhou Jesus no seu ministério. Isso é muito interessante e eu não escondo que eu fico feliz, né, alegre comigo mesmo, quando eu vejo esse tipo de abordagem do Antônio Abrantes, porque realmente eu demonstro no meu livro que, infelizmente, há uma corrupção nas traduções. Tá? Há uma grave corrupção nas traduções, e essa corrupção ela ela se dá devido ao fato que as pessoas que traduzem têm já uma pressuposição sobre quem seria Lucas. Tem já aquele preconceito, tem já aquela ideia de que Lucas seria um gentil, né, um pagão convertido ali muitos anos depois, durante as missões paulinas, né? Então ele não sabia nada de judaísmo, né? Era um grego puro, né? E eu demonstro no meu livro que isso aí não tem nada a ver. Então, por exemplo, em relação que ele citou aqui a questão dos primeiros versos, né? Que eu analiso no grego e mostro que as traduções que a gente tem em português são enviesadas, com todo respeito aos tradutores, tá? Não é nada contra os tradutores. Mas eu demonstro que, por exemplo, em relação ao verbo paracolufel, em todas as outras ocorrências no Novo Testamento, todos traduzem de forma literal e correta esse verbo. Tá? O que é esse verbo paracolufel? É formado de pará, que pode significar de perto, ao lado, junto, né? Ele pode intensificar o verbo ali que ele estiver acompanhando, né? Então, esse pará ele serve de preposição dentro desse verbo paracolufel. Perdão, ele é uma preposição que serve de prefixo, né, dentro desse verbo paracolufel. E o acolufel significa seguir. Então ele parece intensificar isso, tá? Então é só você olhar fora do Novo Testamento, é só você olhar para outras ocorrências no período patrístico, e eu demonstro isso, que esse verbo é usado nesse sentido que eu coloco, que é o sentido literal, é o sentido etimológico. Tá? Qual que é o sentido? É de você seguir de perto, parar, ao lado, junto, né? Acolufel, seguir, né? Eu sigo, tá? Então eu sigo de perto. Então, por exemplo, eu coloco lá uma referência de Irineu. Irineu fala que Marcos não seguiu Jesus, tá? Irineu reproduz essa ideia de que Marcos, o evangelista São Marcos, não seguiu Jesus, mas seguiu a Pedro e foi intérprete dele. Quando fala que Marcos não seguiu a Jesus, ali é usado o verbo paracolufel, tá? E o problema é que apenas ali no prólogo de São Lucas, nos primeiros versos de São Lucas, verso 3, para sermos mais específicos, esse verbo é utilizado como significando examinar. Então eu trago primeiro eu faço toda uma análise disso, de várias ocorrências dentro do Novo Testamento, fora do Novo Testamento, né, do período ali dos padres apostólicos, né, do período patrístico, né? Então eu demonstro
o verdadeiro significado desse verbo. E então eu elenco as traduções em português e eu trago também traduções em inglês e as traduções para o grego moderno. Então eu faço não apenas o trabalho de analisar, dissecar, me utilizar de léxicos de grego antigo, né? Mas eu também comparo com outras traduções. Então, em relação às traduções, eu vou encontrar ali 3 traduções que traduzem corretamente o verbo parakoluthel em inglês, tá? Traduzem geralmente como follow closely, ou seja, seguir de perto, tá? Ou então follow, a depender da tradução, mas pelo menos eles preservam esse sentido original. Não tem nada a ver com investigar, com examinar, né? Então, quando as pessoas traduzem, quando os tradutores traduzem por investigar, examinar, dá uma ideia de que Lucas é uma pessoa alheia aos fatos, né? Eu não considero que Lucas acompanhou todos os fatos, tá? Eu demonstro, inclusive, que ele acompanhou em parte, tá? Em parte, em relação ao ministério de Jesus. Aí isso tem implicação com a questão dos 70, né? Tem várias questões. Então, quando eles optam por essa tradução, eles automaticamente eles criam um distanciamento entre Lucas e os fatos. Só que esse distanciamento, olhando pelo grego, não existe. Pelo verbo parakoluthel, não existe. Aí o que eu fiz? Para demonstrar farsa mesmo, eu peguei traduções para o grego moderno. Aí qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é simples. As traduções que são do grego antigo para o grego moderno, ou seja, que vem direto do grego antigo para o grego moderno, eles preservam o parakoluthel como parakoluthô, ou então akoluthô, que é seguir, né? Enquanto as outras traduções, como a tradução da Sociedade Bíblica, né? Ou a tradução dos Testemunhos de Jeová, que são traduções que vêm do inglês, ou seja, traduzem do grego antigo, passam para uma outra língua, né? Aí vão para o inglês, ou então traduzem do grego antigo para o inglês. Aí o que fizeram? Traduziram do inglês para o grego. E sabe o que é? Sabe o que é que aparece? Aparece ali Kanoerevna, ou então Vierevno, né? Que é fazer uma pesquisa, investigar. Eu demonstrei a farsa, gente. É uma farsa isso. Então, há uma corrupção. A gente constata essa corrupção comparando traduções que vieram do grego antigo para o grego moderno e traduções que vieram do inglês para o grego moderno. Não tem nada a ver. Então, os tradutores, agora eu me coloco na posição de um tradutor, eles crescem com essa concepção errônea de que o Lucas era um pagão, o Lucas era um cara distante dos fatos, né? Lucas não sabia nada sobre Jesus, teve que consultar os outros, né? E então olham para o verbo parakoluthel e pensam, não se encaixa, né? Seguir de perto, não tem nada a ver com Lucas, né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe sobre Lucas, né? Então tem que ser alguma coisa que tenha esse sentido, né? De você acompanhar, mas tem que ser de modo distante, né? Como que é acompanhar de modo distante? É mais ou menos que nem eu, Wesley, estou fazendo hoje. Eu vou atrás dos fatos. O que é isso? É uma pesquisa. Então vão e falam, pesquisar, né? Então Lucas pesquisou, mas isso não tem absolutamente nada a ver com os originais. Essa é uma corrupção feita em larga escala. Aí o Antônio Abrantes vai ficar bravo comigo
de que Wesley está contrariando todo mundo, Wesley acha que tem uma conspiração. Não, não é essa a questão. Não estou falando nada de conspiração. Isso tem a ver com parermenia, isso tem a ver com uma interpretação errada. Entendeu? É por isso que eu vi a necessidade de escrever essa obra. Simples assim. Porque eu acho que sim, existe uma má interpretação. Eu cresci ouvindo errado sobre Lucas e errado sobre Teófilo. Até que um dia eu visitei o local onde Lucas morreu, o local onde Lucas fez boa parte de sua missão até morrer, né? As últimas décadas da sua vida. E a partir de então, eu me deparei com os exames científicos, né? Passei a aprender italiano para poder ler, né? Pesquisei bastante, né? Sobre tudo que aconteceu em relação aos exames científicos, né? Quais os resultados disso, se esses resultados contrariam ou discordam da visão que se popularizou, ou se concordam com a visão mais primitiva, que era de Lucas como um sírio, né? Alguém que sabia aramaico e grego, né? Que tinha formação judaica, né? E os próprios exames científicos contrariam essa ideia de que aquele corpo atribuído a Lucas ao longo dos séculos, que estava na Beócia, foi para Constantinopla por ordem do imperador Constâncio, filho do Constantino, e depois foi roubado para Pádua, né? Não se trata de um grego. Se trata provavelmente, pelo teste de DNA mitocondrial, de uma pessoa de origem síria, tá? Então, assim, eu tenho arqueologia, eu tenho exames científicos, tenho a historiografia antiga ao meu favor. Tenho pais da igreja que reproduzem... Na verdade é o contrário, eu reproduzo o que esses alguns pais da igreja, que eu entendo que sabiam mais do que outros, reproduziram, né? Então, por exemplo, entre um testemunho latino e um testemunho de Epifânio, Epifânio, que conhecia tudo que você possa imaginar sobre o cristianismo, né? Conhecia grego, conhecia aramaico, conhecia hebraico, morou também por um tempo na Palestina, né? Eu prefiro o testemunho de Epifânio, que reconhece Lucas como fazendo parte do primeiro movimento de Jesus, fazendo parte dos discípulos de Jesus, dos 70. Tá? É claro, se a gente pega os testemunhos patrísticos, a gente vai ver uma contradição, a gente vai ver assim, elementos importantes e constatáveis, como a questão do local da morte e o local onde está sepultado, que qualquer um podia constatar no momento em que, como por exemplo o prólogo antimarcionita coloca, mas a gente tem também elementos, dados que são reproduzidos nesses documentos antigos que não tinham como ser comprovados, como por exemplo o local de onde escreveu, tá? Então, por exemplo, o próprio Abrantes cita, né? Wesley cita o prólogo antimarcionita, mas o prólogo antimarcionita fala que Lucas escreve aos da Caia, né? E não a Teófilo, né? Então, assim, eu entendo isso. Eu entendo esse lado, né? Mas realmente tem coisas que são especulações e estão ali entre os documentos antigos. Então a gente tem que fazer um filtro, a gente tem que olhar qual o peso de cada informação, o que cada informação ali era constatável, por exemplo, e o que era mais especulativo, tá? Então, assim, sim, eu entendo que o Evangelho de Lucas tinha também um público-alvo helênico,
um público-alvo grego, né? Eu não nego isso. Eu não nego que ele poderia estar olhando para as pessoas da Caia. Óbvio que sim. Eu acho que estava já no escopo de São Lucas esse tipo de coisa, tá? Mas, embora o público-alvo dele fosse universal, fosse amplo, o destinatário primário dele, eu entendo que era o sumo sacerdote Teófilo, tá? Então, no meu livro, eu demonstro o porquê disso. Mas vamos seguir um pouquinho. A gente não tem nenhum testemunho da patrística sobre isso, nada, não tem nada sobre isso. Isso é uma conclusão tirada unicamente a partir da interpretação do grego que o Wesley faz. Isso aqui eu já discordo. Eu trago as fontes que dizem que Lucas fazia sim parte dos primeiros discípulos. Então, eu solicito ir a Epifânio, ir a Hipólito de Roma, né? A gente vai encontrar. Então, você tem desde testemunhas ali do segundo, terceiro e quarto século que atestam isso, tá? E eu trago todas essas fontes no meu livro. E ele dá uma interpretação do grego, uma tradução do grego aí para esse texto, que não se encontra em Bíblia nenhuma. Só tem umas 2 versões de Bíblia aí que tem. Isso, em inglês tem 2 versões que traduzem corretamente o verbo paracolufel. Em português nenhuma, infelizmente. Uma versão, mas... Mas eu estou preparando uma tradução, tá? De Lucas. Bíblia de Jerusalém, nada disso tem essa versão. A versão que tem na Bíblia de Jerusalém é que Lucas consultou pessoas, testemunhas oculares, né? Em nenhum momento insinua que Lucas fosse discípulo de Jesus. Não tem essa... É a Bíblia de Jerusalém que... Então, assim... porque a Bíblia de Jerusalém, né? Porque foram vários especialistas. Tá, especialistas que, com todo respeito, são pessoas assim que estão reproduzindo mais do mesmo do liberalismo teológico. É gente que acredita que epístolas de Paulo autênticas são só 7, né? As outras são deutero e tritopaulinas, né? É esse tipo de gente que está por trás da Bíblia de Jerusalém, né? Não são pessoas comprometidas com a tradição da igreja, nada disso. Então, assim, citar a tradução da Bíblia de Jerusalém como uma fonte de autoridade para alguma coisa, eu acho que não é uma boa, né? Toda tradução tem suas limitações. E assim, eu não estou aqui propondo uma tradução de todo o Novo Testamento, né? E estou aqui dizendo que tudo que eu traduzir vai ser o mais fiel possível aos originais, né? Vai ser literal. Não, isso não existe, tá? Não existe isso. Não existe tradução literal perfeita, tá? Isso é impossível. Não tem como você transpor o que está em grego exatamente para o português. Agora, o que eu faço é me concentrar em alguns versículos, e eu tenho certeza que quem está comprometido com uma tradução desse tamanho não vai ter o tempo que eu tive para me dedicar a isso, para investigar as minúcias ali do texto de Lucas, né? Detalhadamente, né? Isso é impossível. Não tem como a pessoa parar para analisar se todas as outras traduções estão erradas sobre uma palavra, um versículo, uma expressão. Isso é muito difícil, tá? Isso que a gente nem falou agora eu citei só sobre o verbo paracolufel aqui nesse vídeo, mas tem a questão do anothen ali, né? É uma outra questão que problematiza muito, que a gente vê na grande maioria das nossas traduções, né? Mas enfim, vamos seguir um pouco. E na maior parte dos autores vai ter essa conclusão. O Wesley ele chega à conclusão.
Então, mas eu, em vez de eu ficar com tradutores em português, eu prefiro ficar, por exemplo, com léxicos de grego antigo, né? E até de grego moderno. Eu citei também de grego moderno para ver como, para mostrar como não teve alteração no sentido da palavra, né? Ele está fazendo uma análise pormenorizada dessa conclusão. O Wesley ele chega à conclusão de que ele está fazendo uma análise pormenorizada desse verso que esses tradutores não fizeram. Poxa. Mas é a realidade. Eu estou mentindo? Então, assim, se eu estiver errado na minha análise, no que eu levanto, então pontue. Eu trago ali os dicionários, os léxicos, né? Eu trago ali as fontes, eu trago os documentos antigos, eu trago as outras ocorrências do mesmo verbo. Eu demonstro a contradição nas próprias traduções em relação ao uso desse mesmo verbo, quando no prólogo de Lucas e quando em qualquer outro lugar. Então é só provar que eu estou mentindo. Ou que eu estou analisando erroneamente. Caraca. Que esses tradutores não fizeram. Poxa vida. Caraca. Quer dizer, o pessoal da Bíblia de Jerusalém, dos outros autores, traduziu levianamente o verso. Eu não curto muito a Bíblia de Jerusalém, sinceramente. Sem dar a devida atenção. Bom, é bastante minoritário, né? Você está propondo uma tradução nova para o verso. Sim, é bastante minoritário, realmente. Não se encontra praticamente nenhuma versão da Bíblia. Por enquanto. Anúncio. Desculpa aí, pessoal. E aí você está dando uma versão de que o Evangelho foi o primeiro de Lucas, quando... Opa. Na verdade, não exatamente. Mas eu vou deixar o Dr. Antônio Abrantes concluir o raciocínio. Só que agora deu algum problema na internet. Não é corroborado em lugar nenhum. Na verdade, ele não reproduziu fielmente o que eu digo, mas eu vou deixar ele falar aqui. O Evangelho foi o primeiro. E aí você está dando uma versão de que o Evangelho foi o primeiro de Lucas, quando isso não é corroborado em lugar nenhum. Não tem texto nenhum da patrística que diga que Lucas foi o primeiro. Então, primeiramente, tem duas observações aqui. Eu não bato o martelo dizendo que Lucas foi o primeiro. Agora, eu demonstro que, diferentemente do que o Dr. Antônio Abrantes coloca, sim, tem testemunhos patrísticos que coloca Lucas como sendo potencialmente o primeiro. Na verdade, Lucas e Mateus como sendo os primeiros, tá? Agora, os testemunhos patrísticos, 99% ali, né, colocam Mateus como sendo com certeza o primeiro, tá bom? Só que aí a gente tem que explorar bem essa questão de Mateus. Porque, por exemplo, o testemunho mais antigo que a gente tem, reproduzido ali por Irineu e Eusébio de Cesareia, é o de Papias, embora a gente tenha outros fragmentos de Papias por fora, né? De Papias, e ele fala que Mateus teria sido escrito originalmente em língua hebraica, né, ou em aramaico, né, porque a expressão ali poderia tanto se referir ao aramaico como ao hebraico. Só que o Papias também diz que essa versão era ali os ditos de Jesus, os discursos de Jesus, que em grego é logia, né, ta logia tu Kyrio, né, as palavras do Senhor. Então aí vem uma outra questão, né, que a gente teria que explorar. Eu acho que não é tão simples assim, da forma como muitos fazem, né,
Mateus é ali da década de 50 ou 60, né? Na melhor das hipóteses, ou então, como a maioria dos acadêmicos colocam, né? Depois de 70, 80, porque Marcos é de 60, não sei o quê. Eu acho que não é assim. A gente tem que investigar muito, muito, muito bem essa questão dos ditos de Jesus serem supostamente não em língua grega, mas em língua semítica. Tá? Eu faria assim, né? Então, quem for da área do hebraico e quiser fazer essa exploração, de repente, né? A gente faz uma cooperação, uma dobradinha, né? Mas a pessoa teria que explorar bem, teria que delimitar quais são esses discursos de Jesus. Seria a fonte que a gente chama de fonte exclusiva de Mateus? O que seria isso? Não sabemos. Então, eu acredito, eu entendo, eu defendo que Lucas, o Evangelho de Lucas, como a gente conhece em grego, tá? Esse Evangelho de Lucas, eu não acredito que teve alguma versão anterior, né? Não, pelo menos não há indícios disso. O Evangelho de Lucas, potencialmente, ou seja, é possível que ele tenha sido escrito, ou melhor, tenha sido o primeiro a ser escrito em grego, tá? Eu não estou dizendo que é o primeiro de todos os evangelhos a serem escritos. Eu digo que potencialmente ele pode ter sido o primeiro a ser escrito em grego, enquanto o Evangelho de Mateus, segundo relatos patrísticos, ele pode ter sido escrito numa versão menor, contendo ali apenas os discursos de Jesus e sendo ali em língua semítica, tá? Então, isso é possível que Lucas conhecesse apenas uma versão dos discursos do Evangelho de Mateus. Por que não? Pode ser. Agora, eu não bato o martelo, eu não sei exatamente quando foi escrito o Evangelho de Mateus. Agora, pelo testemunho patrístico, eu gosto muito do Epifânio de Salamina. Salamina do Chipre, tá? Não essa Salamina por aqui, tá? O Epifânio de Salamina coloca que o Evangelho de Mateus teria sido escrito 6 anos depois da Ascensão, tá? Então, o próprio testemunho patrístico coloca num tempo anterior a esse que eu proponho para Lucas, tá? Não é simplesmente se o Wesley está falando que foi entre 37 e 41, então quer dizer que foi anterior a Mateus. Não necessariamente. Eu posso considerar também Mateus como muito anterior, né? E tem outras pesquisas aí sendo desenvolvidas, né? O Claudemir está desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão da redação dos evangelhos, né? Do Evangelho de Mateus, por exemplo, né? Então, logo vai sair aí a pesquisa do Claudemir. Mas vamos seguir um pouco aqui. E Mateus foi o primeiro, isso tem. Marcos é o que os autores... Eu vou voltar um pouco, tá? Para não perder o raciocínio. Não tem texto nenhum da patrística que diga que Lucas foi o primeiro. Você tem que Mateus... Tá. Eu esqueci de comentar, tá, pessoal? Eu acabei embolando um pouco as coisas. Mas sim, tem o Clemente de Alexandria, que é do século II. Ele comenta que ele teve acesso a anciãos que tiveram contato com pessoas que conheciam os apóstolos, ou seja, ele está falando de uma tradição antiga, né? E próxima ao tempo dele, né? Não muito longe do tempo dele, e que essas pessoas cultivavam a informação de que os primeiros evangelhos a serem escritos eram aqueles que continham genealogia, ou seja, Mateus e Lucas, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. O primeiro, isso tem. Marcos é o que os autores entendem, né? Marcos seria o primeiro. Agora Lucas...
Só para deixar claro, os autores modernos, tá? A partir do século XIX. Acho que o Antônio Brandes poderia colocar isso, né? Essa é uma concepção que você não vai encontrar em lugar nenhum dentro da patrística. Só a partir do século XIX é que começa-se essa ideia de prioridade marcana, e essa ideia de prioridade marcana só se sustenta se você der uma muleta, né? Qual que é essa muleta? A invenção de uma fonte fictícia, que é a tal da fonte Q, né? Eu já acreditei nisso, já reproduzi essa ideia, né? Meus professores também já reproduziam essa ideia, que é tratada dentro da pesquisa teológica como sendo mais lei do que a lei da gravidade, né? A fonte Q. Ninguém nunca viu, ninguém nunca falou, tem nenhum testemunho, nem de perto, de alguém comentando sobre uma suposta fonte em comum entre Mateus e Lucas, ou seja, posterior a Marcos, e que não era conhecida de Marcos, e os escritores do Evangelho de Mateus, porque eles não consideram que foi Mateus e Lucas, né? Os escritores, as comunidades, né? Não se conheciam entre si, né? Enfim, aí vão e inventam essa fonte inaudita, né? Que ninguém nunca ouviu falar, que é a tal da fonte Q. E hoje é dogma dentro da academia. Se você questiona a fonte Q, você é burro, né? A minha sorte é que tem vários outros autores que contrariam ainda hoje, né? Infelizmente eu não estou em casa, eu não estou aqui com um livro, eu tenho um livro grosso assim, só de gente ali contrariando a prioridade marcana e a fonte Q, né? Existem vários outros, né? Mas enfim. Primeiro não tem essa. Marcos seria o primeiro, agora Lucas primeiro não tem essa perspectiva. Ela vai aparecer, se não me engano, ali por Epifânio de Salamina, lá no século IV. Então você pega um depoimento do século IV, pega aquilo como referência. Mas o Epifânio, ele também defende que foi Mateus o primeiro. Para dizer que Lucas foi o autor. Os evangelhos, né? Vou trazer aqui livro do Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. Ele vai falar a questão aqui de Teófilo e vai dizer o seguinte, página 202. A suposição desde o início da história da igreja tem sido que Lucas escreveu para uma comunidade cristã, da qual Teófilo devia participar. Então ele não era o sumo sacerdote. Mas eu queria a fonte do Craig Blomberg para falar isso. Qual é a fonte antiga que fala que Teófilo fazia parte da comunidade cristã? Né? Porque ele vai citar daqui a pouco o prólogo antimarcionita, mas o prólogo antimarcionita, por mais que fale que Lucas escreve aos da Caia, em nenhum momento linka, esse prólogo antimarcionita é do segundo século, né? Ele remonta ao segundo século. Em nenhum momento ele linka Teófilo a essa comunidade da Caia. Então o Craig Blomberg aí tá tirando não sei de onde. Da mesma forma que os outros da igreja, tem sido que Lucas, página 202, a suposição desde o início da história da igreja tem sido que Lucas escreveu para uma comunidade cristã, da qual Teófilo devia participar. Então ele não era o sumo sacerdote. Da mesma forma que os outros evangelistas. Afirmar coisas com mais certeza com relação às circunstâncias da composição de Lucas ultrapassaria os dados. Então, deixa eu voltar um pouco, porque eu estava viajando. Da mesma forma que os outros evangelistas. Afirmar sacerdote. Da mesma forma que os outros evangelistas. Afirmar coisas com mais certeza com relação às circunstâncias da composição de Lucas ultrapassaria os dados. Então, não dá para te concluir que por causa de ter um subsacerdote com o mesmo nome, que é o mesmo Teófilo. Não dá. Não, mas não é só a questão do mesmo nome, é todo o contexto. É o contexto da obra, a abordagem, o envolvimento, o cenário, né? Então, não é só isso, tem toda a questão por trás que eu trago no meu livro, né? Tirar essa conclusão. Propósito teológico também, né? Por que a gente não fala disso? O pessoal gosta de falar de propósito teológico também, né? O cristianismo não queria ser entendido como um movimento legítimo dentro do judaísmo e não queria
mostrar ali que o fim do judaísmo da forma como a gente conhece, que eles conheciam, né? Já estava decretado, como a gente vê Jesus anunciando profeticamente. Então faz bastante sentido para mim, né? Craig Blomberg, Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, vai falar do problema sinótico. Ali ele vai falar sobre várias possibilidades. A que chega mais perto disso é a hipótese do Griesbach. Griesbach, estudioso do século XVIII, acreditava que Marcos foi o terceiro evangelho, não o primeiro ou o segundo, tendo resumido Lucas e também Mateus. Então, o primeiro seria Mateus, o segundo seria Lucas. Então aqui ele comenta o Griesbach. Eu cito o Griesbach. Ele é um defensor. Ele foi um erudito muito importante para a pesquisa do problema sinóptico. Tá? A gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele foi o primeiro que fez aquele, como o Synopsis Quatuor Evangeliorum, né? Mas na verdade o dele eu acho que se chamava Synopsis Evangeliorum, né? Colocava lado a lado cada texto ali dos evangelhos para fins de comparação. E ele chegou à conclusão de que Marcos era dependente de Mateus e de Lucas. E ele coloca que sim, que Mateus era o primeiro e Lucas era dependente de Mateus, tá? Só que daqui a pouco o Antônio Abrantes vai falar algo que não procede. Griesbach, o Lucas é o primeiro. Primeiro seria Mateus, o segundo seria Lucas. Então nem para o Griesbach o Lucas é o primeiro, né? Assim, seria Mateus o primeiro evangelho. Beleza. Mas ele vai chegar à conclusão que os autores, a grande maioria, existe um consenso, que é Marcos o primeiro dos evangelhos. Raymond Brown. Então, aqui que é o ponto que tem uma informação errada. Eu já conversei com o Abrantes, tá aqui nos comentários a minha indagação, porque ele afirma que o Griesbach, que era o defensor da prioridade matiana, né, e que Lucas era anterior a Marcos, e que Marcos era dependente de ambos e Lucas era dependente de Mateus, ele fala que o Griesbach acabou cedendo e adotando a hipótese da prioridade marcana, né? Mas na verdade não, isso jamais aconteceu, não há evidência nenhuma disso, de Griesbach dando o braço a torcer e falando, realmente a fonte Q é uma verdade, encontramos aqui a fonte Q, né? E Marcos sim é o primeiro, não tem nenhuma evidência disso. E o próprio Antônio Abrantes, aqui nos comentários, depois reconheceu que de fato foi um erro, uma informação errada, né? Então não existe isso. Inclusive, pessoal, eu gostaria de aproveitar aqui e perguntar aqui a vocês, seus professores, quando vão falar de fonte Q, eles dizem que é uma verdade absoluta. Eu vejo, por exemplo, o Dr. Chevitarese, que eu respeito muito, tá? É um grandiosíssimo pesquisador da área da história. Ele até chega a falar assim, olha, gente, a fonte Q tem até publicado aqui, você vai aqui na Amazon, tem até publicado em livro a fonte Q, né? Então, é tão certo que a gente tem até os versículos. Mas, gente, é muito fácil você publicar a fonte Q. Você olha o que tem de comum entre Mateus e Lucas e que não está em Marcos. Aí você chama isso de fonte Q. Legal. Agora, em termos arqueológicos, em termos de referências a essa fonte, você não encontra nada, né? Então, assim, a fonte Q só existe para sustentar a prioridade marcana. Por quê? A prioridade marcana não teria sustento. Não teria como explicar, como se explicar por si mesma. Então, para você suprir aquilo que Mateus e Lucas tinham em comum, você tem que inventar
que existia uma fonte ali, uma suposta fonte em comum entre eles, e que não era Marcos. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é a seguinte, vamos dizer assim, ó, o pessoal está afirmando que os autores do Evangelho de Mateus e Lucas se utilizaram de Marcos, certo? Então, não que Lucas se utilizou de Mateus ou o inverso, né? Ou então que Marcos teria se utilizado de algum deles, ou de Mateus ou dos dois. Então, o que que eles fazem? Eles dizem, Lucas e Mateus se utilizaram de Marcos. Só que aí você tem um probleminha. Como você explica que Lucas tem materiais em comum com Mateus e esse material em comum não está em Marcos, né? Então você tem que falar, não, é porque esse material em comum não é material em comum, né? Quando a gente fala em material em comum, a gente já está pressupondo um documento, né? Conteúdo em comum, tá? Então quando a gente entende que tem esse conteúdo em comum, aí vem o problema, ué, mas se Marcos é a base, então por que tem esse conteúdo em comum entre Mateus e Lucas e não em Marcos? Aí é problema, aí azedou, né? O pessoal falou, ixi, o caldo azedou agora, hein? O que a gente vai falar? Já sei, vamos inventar um documento. É uma fonte, né? Uma fonte, Quelle, né? Fonte que, né? Quelle em alemão é fonte, né? Aí fica assim, tá resolvida a situação. Então essa é a muleta que encontraram para até os dias de hoje aceitarem isso. Mas a questão, pessoal, é a seguinte, hoje quem vai estudar teologia, quem vai desenvolver teologia, não vai ficar preocupado ali em ver se a fonte Q é verdadeira, se de fato a prioridade marcando é verdadeira. Isso aí é um problema que você pode passar a vida inteira e você não vai trazer uma resposta satisfatória, porque a gente não sabe exatamente, a gente não tem uma gravação da data da composição ali dos evangelhos em que Mateus estava escrevendo, Marcos estava escrevendo, Lucas estava escrevendo. A gente não tem isso, tá? Então qualquer explicação, qualquer evidência que a gente traga, e eu tenho várias evidências para provar que Marcos é posterior, tá? Qualquer evidência não vai ser aceita hoje. Por quê? Porque o pessoal está acomodado com a visão majoritária. Mas eu lamento, mas não é porque é a visão majoritária que é a visão verdadeira. Não necessariamente, não é porque a maioria pensa algo hoje que é uma verdade. Tá bom? Então, basicamente, o Antônio Abrantes está colocando aqui como maior argumento, até agora, a quantidade de autores que discordam do que eu proponho. Tá tudo bem. Né? Isso é chamado, inclusive, dentro da retórica, de falácia, né? O apelo à autoridade. Né? Analisando aí Lucas, ele vai falar, embora no geral seja bastante fiel a Marcos, página 373, Lucas efetuou... Esse é o Raymond Brown, tá? Ele está lendo Raymond Brown, que é o cara que diz que, para explicar que Atos é bem posterior a 62, né? E que tem aquele final abrupto que não conta o desfecho de Paulo, né? Ele fala que Atos dos Apóstolos é um livro que não se preocupa em falar sobre a vida de Paulo. Não era o foco. Esse cara que ele vai citar, né? O Raymond Brown. Analisando aí Lucas, ele vai falar, embora no geral seja bastante fiel a Marcos, página 373, Lucas efetuou mudanças que nos permitem detectar seu pensamento e suas tendências. No que se segue, as alterações mais típicas feitas pelo evangelista lucano estão
listadas com alguns exemplos. Aqui vem um monte, eu vou citar um, tá? Lucas corrige o grego de Marcos, melhorando a gramática, sintaxe e o vocabulário. Exemplos. Antes de dar os exemplos, olha, se for para eu citar correção de gramática, eu posso citar aqui dezenas de exemplos de Marcos corrigindo Mateus. Eu tenho vários exemplos. Só que agora eu não estou aqui com o meu Sinopsis 4 Evangeliorum para mostrar lado a lado aqui, né? Quando eu voltar para Beócia, eu prometo para vocês que eu vou fazer isso, vou mostrar vários exemplos de Marcos corrigindo o grego de Mateus. 4:1, 31, 38. Ele omite o repetido imediatamente, marcando. Tá, aí o Raymond Brown, reproduzindo essa visão de que Marcos é o primeiro de todos, ele fala que Lucas corrigiu Marcos, né, o imediatamente ali, né, que Marcos usa sempre, né, Eufeos, né? Mas isso é uma característica de Marcos. Isso faz parte do linguajar de Marcos, você falar imediatamente, ou então na sequência, em seguida, né? Marcos usa isso na narração dele, né? E fica fluido dentro da narração de Marcos. Aí Lucas não usa isso, não faz parte da característica de Lucas usar sempre o Eufeos ali. Aí o Raymond Brown vai falar, é que Lucas se apropria do Evangelho de Marcos, copia Marcos e não usa o Eufeos. Ou seja, ele corrige o Eufeos, ele fala, né? Então, isso é correção? A mesma coisa não seria possível se Marcos, por exemplo, apesar de que Marcos foi, segundo a tradição da igreja, intérprete de Pedro, né? Se Marcos se utiliza do Evangelho de Lucas, pega ali partes e coloca dentro da narração para passar de uma para outra, o Eufeos, ele não poderia ter feito isso? Qual que é a questão? Né? Qual que seria o problema? A questão são os pressupostos aqui. Ele parte pelo pressuposto de que é assim. Em Lucas 20, 22, ele altera o latinismo census de Marcos 12, 14. Em Lucas 20, 23, ele substitui a palavra... Aí vem uma questão de latinismos, né? Lucas substitui o latinismo de Marcos. Isso aqui me ajuda na minha tese, inclusive. Marcos sendo mais latinista. Pois é, eu acredito que Lucas, pelo que eu analisei, eu entendo, né, que Lucas não seja tão latinista quanto Marcos, e isso coloca Lucas como anterior a Marcos. Lucas é mais semítico e mais grego, né? Então Lucas dá preferência para palavras gregas em contraposição a palavras latinas, como Marcos prefere, tá? Por exemplo, me lembrei de um aqui de cabeça. Lucas fala em... Marcos fala em kentorion, ou seja, centurion, né? Centurion em latim, né? Que em grego é kenturion, tá? Ou seja, é uma versão escrita em grego, mas a palavra é latina. Centurião. Já Lucas não. Lucas usa a expressão hekatonarches, centurião, palavra grega. já Marcos, que eu entendo que escreve posteriormente para um público latino e não para um público ali greco-judaico, ele usa um termo grego, tá bom? Então eu entendo que a questão do latinismo coloca a pessoa para depois, e não o contrário.
Eu falei que eu iria analisar só 5 minutos do livro, né? Eu já analisei... Da live, né? Da live não, do vídeo do Dr. Antônio Abrantes, eu já analisei 6. Gostaria de deixar para depois, de Marcos porque eu queria ter o texto aqui comigo para eu mostrar na prática para vocês. 14. Em Lucas 20, 23, ele substitui a palavra hipocrisia de Marcos 12, 15 por uma palavra mais exata, astúcia. Aí vai do autor. Isso aí, como que se comprovaria que isso é uma correção? Que isso é algo posterior? Não poderia ser o inverso? Trocar astúcia por hipocrisia para dar mais ênfase? O que impede? Não é. Você vê que isso aí é algo completamente subjetivo. Esses exemplos do Raymond Brown são totalmente subjetivos. A data de composição, vai falar na página 385, ele diz assim: o mesmo antigo prólogo que situa os destinatários lucanos, aquele prólogo anti-marcionita que o Wesley cita, né, que situa os destinatários lucanos da Grécia, diz-nos que Lucas, ao morrer com 84 anos, e que escreveu depois... Em Tebas, tá? Só uma ressalva, né? Em Tebas ele morre, tá? Ele escreve, segundo esse prólogo, ele escreve aos da Caia, né? Ou seja, o público-alvo dele. Mateus e Marcos. Uhum. Com base nas provas internas, é muito provável que Lucas tenha usado Marcos. Mas se Marcos deve ser datado do período de 68 a 73, então uma data anterior a 80 para Lucas é improvável. Tá. Então é bem interessante isso, ó. Uma data 80 para Lucas é improvável, segundo o Raymond Brown. Beleza. Então a gente tem que considerar que, por exemplo, Lucas, claro que eles não consideram como Lucas, né? O Lucas histórico. Eles vão falar de comunidades, né? E tal, né? Sempre essa história. Não estou falando do Abrantes, exatamente. Estou falando desses grandes especialistas, né? Então, se a gente considera no mínimo 80, 90, a gente tem que considerar que seriam ali uns 40 a 50 anos depois dessa viagem com Paulo, tá? Então, assim, Lucas já era um adulto quando viaja com Paulo, tá bom? Vamos colocar aí uns 30 anos, certo? Então você coloca ali 40, 50 anos depois, você tem que considerar que Lucas iria escrever um texto em um fôlego só, tá, pessoal? Em um fôlego só. Ele iria escrever um texto como o Evangelho de Lucas, com todos aqueles detalhes, né? Geografia precisa, né? Nome de governadores, aí escreve Atos dos Apóstolos, né? Então, 24 capítulos de Lucas, mais 28 do Evangelho, né? Mais 28 capítulos de Atos, né? Com um monte de nomes de autoridades e lugares e tal, e tudo de uma vez, né? Porque é assim que os caras consideram, né? Ah, foi tudo na sequência ali, né? Então ele ali com 80, 90 anos, no mínimo, ele vai e escreve tudo isso. Mas é claro, o pessoal não considera que Lucas existiu. Eles consideram que foram outras pessoas, né? Então é por isso que eu acho necessária a minha defesa em relação ao Lucas histórico, né? Eu criei também um curso de Lucas histórico a partir do meu livro, né? E então eu vou... Agora cheguei aos 7 minutos de vídeo. O vídeo tem 13. Eu vou continuar depois a reação, tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí. Quem quiser participe do grupo do WhatsApp para receberem as notificações. E é isso. Eu gostei da reação do Abrantes, porque é uma reação que reproduz o que a maioria dos acadêmicos pensa. E, de fato, eu não estou preocupado em concordar com a maioria dos acadêmicos para eu parecer inteligente, né? Eu prefiro
ter uma opinião contra a corrente, mas eu defender aquilo que eu realmente acredito, tá? Então eu não vou estar aqui defendendo uma opinião acadêmica em que eu não creio, em que eu não acredite, né? Então, é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê na parte 2.